Sabe, tem uma pergunta que abre um artigo do Jorge Guerra Pires e que, de tão simples, ela chega a ser desconfortável. Uhum. Você votaria em um candidato que não acredita em Deus? É uma pergunta que mexe com muita coisa, né? Exato. Em um país que, assim, se orgulha de ser plural, essa pergunta ainda toca num nervo muito exposto, quase um tabu na nossa política. Totalmente. E o mais curioso é que quando a gente mergulha nos dados, a coisa fica ainda mais complexa. Mais contraditória, talvez. Exatamente essa palavra, contraditória. Porque, de um lado, a gente tem o censo de 2022. Ah, sim, que foi destacado pelo jornal O Globo. Isso. Ele mostra que o grupo de pessoas sem religião não para de crescer. Já são quase 10% da população brasileira. Nossa, é muita gente. Um bloco de milhões de pessoas. A lógica diria que isso deveria, sei lá, abrir espaço para políticos que representem essa visão de mundo, certo? Pois é, a lógica diria isso, mas é aí que a realidade, dá um soco na lógica. Porque, do outro lado, pesquisas de intenção de voto, como uma do Poder Data, mostram uma rejeição, altíssima a candidatos ateus. Entendi. Então, essa é a nossa análise de hoje. É essa a nossa missão, desvendar esse paradoxo. Porque uma sociedade que fica demograficamente mais secular ainda mantém um pé tão firme na religião na hora de escolher seus líderes. E para isso a gente vai cruzar bastante coisa, né? Dados do censo, pesquisas brasileiras como essa do Poder Data, Atlas Intel. E vamos até dar um pulo nos Estados Unidos com estudos do Pew Research e da Cambridge University para ver se são fenômenos só nosso ou algo mais amplo. Ótimo. Então vamos começar por aí, por essa contradição. O censo de 2022 diz que quase 10% dos brasileiros se declaram sem religião. É um grupo que cresce sem parar. Isso significa, então, que a gente tem um eleitorado de mais de 20 milhões de ateus e agnósticos prontos para votar em bloco. Então, esse é o primeiro e talvez o maior equívoco na leitura desses dados. É. Sim, é uma nuance fundamental. Os próprios pesquisadores, tipo José Reinaldo Felipe Martincílio, que é citado na matéria de O Globo, eles alertam para isso. Certo. A categoria sem religião do censo é como um guarda-chuva. Um guarda-chuva enorme. E dentro dele os ateus são uma minoria. Pera, como assim? Se a pessoa não tem religião, ela não é ateia? Não, nem de longe. A maioria desse grupo se encaixa no que os pesquisadores chamam de crentes sem religião ou cristãos desengajados. Crentes sem religião? Isso. São pessoas que acreditam em Deus, muitas, leem a Bíblia, têm a sua fé, mas não se identificam com nenhuma igreja ou instituição, sabe? Ah, entendi. Elas romperam com a estrutura, com a organização, mas não com a crença em si. Exatamente. A ruptura é com a instituição, não com a fé. Isso muda tudo. Quer dizer que a manchete 10% sem religião não significa 10% de não crente. Não mesmo. Para a gente ter uma ideia mais clara, os dados mais detalhados que a gente tem são do censo de 2010. Ok. Naquele ano, de 15,3 milhões de sem religião, só 615 mil se declararam abertamente ateus. Nossa, que diferença brutal. É. O fenômeno brasileiro é muito mais sobre uma individualização da fé do que um avanço do ateísmo em massa, como a gente viu em partes da Europa, por exemplo. Entendi. O perfil é muito mais complexo. Mas é justamente por isso que o outro lado da moeda fica ainda mais chocante. Como assim? Se a maioria dessas pessoas ainda acredita em Deus, por que a rejeição a um candidato que não acredita é tão alta? Agora você chegou no coração do paradoxo. É. A pesquisa do Poder Data de 2022 é um balde de água fria em quem acha que a religião perdeu força na política. 54%. Mais da metade. 54% dos brasileiros dizem, com todas as letras, que não votariam em um candidato que não acredita em Deus. E se a gente olha só os evangélicos, essa rejeição dispara para 65%. Caramba! Isso na prática é uma barreira quase intransponível. Um candidato que se declare ateu já começa a campanha com um teto de vidro baixíssimo. Mas por quê? De onde vem essa desconfiança toda? Então, se a gente conecta isso ao quadro geral, a explicação que surge e que o artigo do Jorge Pires explora muito bem é que a religiosidade funciona como um atalho mental para o eleitor.
É percebida como um atestado moral. Um atestado moral como uma credencial de confiança. Perfeito. Ao se declarar religioso, um político está, na verdade, sinalizando para uma parte do eleitorado: olha, eu compartilho dos seus valores, eu tenho um código moral, eu sou confiável. E a ausência de fé, então, é interpretada como a ausência desse código moral. Exatamente, é uma associação quase automática. E, pelo visto, isso não é de hoje, né? Lembro de uma pesquisa de 2009, que é citada na Wikipedia, que tinha um dado assustador. Qual? Os ateus eram o grupo demográfico mais odiado no Brasil. 17% dos entrevistados disseram sentir ódio ou repulsa por eles. Ódio e repulsa são palavras de uma violência imensa para uma pesquisa de opinião. É uma reação visceral. Revela a profundidade do preconceito, não é só uma discordância, sabe? Claro. Isso mostra que o estigma não é só uma questão de cálculo político. Ele tem raízes emocionais e culturais muito fortes. Para mais da metade do eleitorado, um candidato ateu não está só expressando uma opinião. Ele está, de certa forma, se autodesqualificando para o cargo. Sim, por não cumprir um pré-requisito moral que nem está na Constituição, mas está no imaginário popular. Esse preconceito é tão forte, tão enraizado, fico me perguntando se isso é uma coisa só nossa, uma jabuticaba, ou se acontece em outros lugares também. Boa pergunta. Os Estados Unidos, por exemplo, que vivem essa tensão entre fé e política de forma tão intensa, eles devem ter dados sobre isso. E tem, sim. A comparação com os Estados Unidos é perfeita, porque embora os sistemas sejam diferentes, a dinâmica cultural é surpreendentemente parecida nesse ponto. É mesmo. Sim. Uma pesquisa do Pew Research Center de 2016, ela mostrou que 51% dos americanos se declaram menos propensos a votar em um candidato que não acredita em Deus. 51%. É praticamente o mesmo patamar de rejeição que o Poder Data encontrou aqui no Brasil. Exato. Então não é uma exclusividade nossa. O estigma contra o ateu na política é uma commodity de exportação, pelo visto. É isso mesmo. E reforça a tese de que a causa é a mesma. Essa ligação quase automática entre fé e confiança. Uhum. Tem um estudo da London School of Economics que destrincha isso de forma brilhante. Eles argumentam que a linguagem religiosa na boca de um político é um sinalizador. É uma forma de dizer: eu sou um de vocês, sou uma pessoa decente, podem confiar em mim. Lembro desse estudo. Eles fizeram até um experimento, não foi? Criaram um candidato fictício e... Isso, e o apresentaram de formas diferentes para grupos de pessoas. Para um grupo, o candidato era fortemente religioso. Para o outro, era ateu. E o resultado? Foi cristalino. O candidato religioso foi avaliado como muito mais confiável e moral. O ateu levou uma pancada nos dois quesitos. É a prova de que, para o cérebro de muitos eleitores, a religião funciona como um selo de garantia. Um heurístico, um atalho para não ter que pensar muito basicamente. Tem religião? Ok, confiável. Não tem? Cuidado. Exato. Mas esse não é um raciocínio meio perigoso? Quer dizer, a história está cheia de líderes extremamente religiosos que se revelaram profundamente imorais. O eleitor não percebe essa falha na lógica? Em um nível racional, talvez perceba. Mas o voto é muito menos racional do que a gente gosta de admitir, né? É verdade. Esse atalho mental é poderoso, porque ele apela para a identidade, para o sentimento de pertencimento, não para a lógica. E a política é, em grande parte, um jogo de identidades. E nesse jogo, as palavras importam demais. Teve um estudo da Cambridge University Press que trouxe um detalhe que eu achei genial. Qual? A forma como a não crença é comunicada pode mudar tudo. Eles descobriram que os rótulos ateu ou não crente criam uma penalidade eleitoral muito maior do que o rótulo secular. Ah, isso é fascinante. Porque, na prática, um político secular pode ser ateu. Claro. Mas a palavra secular soa diferente. Ela não soa como uma negação de Deus, mas como uma defesa da separação entre igreja e Estado, um princípio que a maioria das pessoas apoia. Exato. Ateu é um confronto direto. Secular é uma posição, digamos, administrativa. É uma aula de comunicação política. É a diferença entre dizer
eu não acredito no que você acredita, e dizer, a minha crença pessoal não vai interferir no meu trabalho. A segunda opção é muito mais fácil de aceitar. Mas, mesmo com todo esse estigma, parece que alguma coisa está se movendo, ainda que lentamente, lá nos Estados Unidos. Sim, e essa é a parte, digamos, otimista da história. Os dados do mesmo Pew Research Center mostram que a rejeição a um candidato ateu, embora ainda seja majoritária, está em queda. Certo. Caiu de 61% em 2007 para 51% em 2016. Espera, se a rejeição está caindo, mas ainda é de 51%, isso significa que um candidato ateu ainda perde a eleição, só que por uma margem menor. Parece uma mudança estatística que, na prática, não muda o resultado, não? Sua observação é perfeita. Na prática, 51% de rejeição ainda é uma sentença de derrota na maioria dos cenários. Então. E o crescimento dos sem filiação religiosa, que eles chamam de knowns. Os knowns. É exatamente o mesmo fenômeno demográfico que o nosso censo está captando aqui. A demografia está, bem lentamente, forçando a cultura política a mudar. O que nos traz de volta para o Brasil. Como essa dinâmica toda se traduz na nossa briga política do dia a dia, nessa polarização que a gente vive. A pesquisa do Poder Data de 2022, aquela dos 54% de rejeição, nos dá uma pista claríssima sobre isso. Eles fizeram um cruzamento das respostas com a intenção de voto para presidente. Fizeram. E o resultado é uma radiografia da polarização brasileira. Deixa eu adivinhar. O eleitor que não vota em ateu tende a ser mais conservador e o que vota, mais progressista. Bingo! E os números são expressivos. O eleitorado que disse que não votaria num ateu deu 55% de intenção de voto para Jair Bolsonaro. Já o eleitorado que votaria num ateu deu 64% para o Luiz Inácio Lula da Silva. Nossa, não é uma divisão sutil, é um abismo. Um abismo. Funciona quase como um uniforme de time. A sua resposta a essa pergunta já indica, com uma margem de acerto bem alta, de que lado do campo político você joga. Exato. A religião ou a falta dela virou um marcador de identidade partidária. Fundamental. Isso não é coincidência, né? De jeito nenhum. Reflete um realinhamento que está acontecendo no mundo todo. Nos Estados Unidos, essa divisão é ainda mais brutal. Eleitores republicanos são massivamente contra candidatos não religiosos. Democratas são muito mais abertos. O discurso se alinhou. Completamente. O discurso religioso se associou à plataforma conservadora e à defesa do secularismo ou à própria não-crença às pautas progressistas. Certo. O cenário nacional parece bem consolidado nessa divisão. Mas, apesar dessa rejeição majoritária, você disse que a demografia está mudando. A gente já consegue ver o efeito disso em algum lugar? Algum sinal de que essa barreira pode ser quebrada? Sim, e os sinais mais fortes vêm dos grandes centros urbanos. Aqui, os dados mais recentes nos dão um vislumbre do futuro. Ah, interessante. Uma pesquisa da Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo em 2024 é um exemplo perfeito. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, concentrou 49,7% das intenções de voto entre ateus e agnósticos. Quase metade. Isso é muito significativo. Mostra que esse grupo, quando se sente representado ou talvez ameaçado pelo outro lado, age em bloco. Exatamente. Confirma a tese dos nichos seculares urbanos que o artigo do Medium menciona. E não é um caso isolado, imagino. Não. Dados do Datafolha citados na Wikipedia mostram que, entre os jovens de São Paulo e do Rio, o número de sem religião já supera o de jovens católicos e o de jovens evangélicos. Já supera? Já. Em São Paulo são 30% e no Rio 34%. É uma nova geração chegando com uma mentalidade completamente diferente. Então, o que a gente pode concluir? O Brasil, e pelo visto não está sozinho nisso, vive um descompasso muito claro. A gente tem uma sociedade que, nos censos, se mostra cada vez mais diversa, mais secular, mas na hora do voto, a arena política ainda parece funcionar com um código de honra do século passado, onde a fé é a senha para entrar. É a definição perfeita. A secularização demográfica, o fato de as pessoas estarem mudando, ainda não se traduziu numa secularização eleitoral plena. Em outras palavras, o Brasil mudou, as pessoas mudaram, mas a política ainda não sentiu o impacto completo.
Admitir publicamente a descrença continua sendo um risco político altíssimo. Uma aposta que a maioria dos candidatos simplesmente não está disposta a fazer. Exato. Mas as fontes que a gente analisou hoje, embora mostrem essa rejeição majoritária, também apontam para duas forças movendo a balança. Sim, isso é importante. De um lado, essa nova geração, que tem uma relação muito mais fluida com a religião. Do outro lado, o alinhamento cada vez mais claro do voto sem religião com uma agenda política específica. O que nos leva a uma reflexão final, né? Um pensamento para o futuro. Exato. A pergunta que fica no ar talvez não seja mais se, mas quando. Quando um grande movimento político no Brasil vai parar de tratar esse eleitorado como um voto garantido por oposição e vai começar a conversar diretamente com ele. Quando os sem religião, esses 10% da população que não param de crescer, serão vistos como um grupo a ser conquistado abertamente. E como seria essa conversa, né? Como seria uma plataforma política que dialoga com os valores e as preocupações desse segmento, em vez de só contar com o voto silencioso deles? Essa é a questão que a próxima década da política brasileira talvez tenha que responder.